Olá, tudo bem? Ótimo 2026 para você que está chegando aqui pela primeira vez em nosso podcast do Painel Global e do Apollo 11 e para você que já é nosso ouvinte. Eu espero que tenha passado essas últimas semanas muito bem, fazendo pelo menos algum plano ou vários planos para o novo ano, porque afinal não podemos parar, não é mesmo? Hoje, nosso podcast fala das atualizações sobre o temido mega terremoto esperado para acontecer em algum momento aí nas próximas 3 décadas na região da Fossa de Nankai, no Japão. Quais são os avanços em esforços para a prevenção de desastres que o Japão está realizando? O que os pesquisadores estão pensando sobre a hipótese do grande terremoto de Nankai? Este assunto é importante e você vai ficar sabendo tudo a partir de agora. Eu sou Maria Clara Machado, fique com a gente. Para começar esse assunto, primeiro é importante saber que nenhum órgão oficial do Japão emite datas específicas do mega terremoto, tá? Sempre que um terremoto mais intenso acontece no Japão, esse tipo de previsão começa a aparecer, até com imagens arrasadoras de mega tsunamis, então muito cuidado, fuja das fake news. A hipótese de um mega terremoto ocorrer na Fossa de Nankai, que é uma grande área submarina que se estende por aproximadamente 900 quilômetros ao longo de quase toda a costa leste do Japão, existe sim, são estudos científicos, mas não existe uma data marcada para esse mega terremoto acontecer. Nenhuma previsão exata do evento. O que existe são projeções reais e, por isso, muita preparação. Os fortes terremotos que tiveram origem na falha de Nankai no passado causaram enormes danos e perdas de vidas. Os sismos ocorreram em intervalos de 100 a 200 anos e a história mostra que não foi apenas um único abalo intenso. Na linha do tempo, o mega terremoto de Ansei Tokai atingiu magnitude 8,6, isso em dezembro de 1854, e 32 horas depois, outro abalo poderoso de 8,7 atingiu Ansei Nankai. Em 1944, ocorreu um sismo de 8,2. Em 1946, outro intenso abalo de magnitude 8,4. E como não lembrar, do terremoto de Fukushima, esse de 9,1 magnitudes em 2011, que resultou num tsunami arrasador, o colapso de 3 reatores de usina nuclear e a morte, infelizmente, de cerca de 20 mil pessoas. Ali, pegando grande parte da costa leste japonesa, está o Nankai Trough, como também é chamada a Fossa de Nankai. É um canal submarino onde marca uma zona de subducção das placas tectônicas das Filipinas e a Euroasiática. No caso, quando há o movimento da placa das Filipinas sob a Euroasiática, como se fosse um mergulho de uma placa na outra, aumenta muito a chance de terremotos na região. Os especialistas atualizaram a probabilidade da ocorrência de um mega terremoto na Fossa de Nankai nos próximos 30 anos, revisando então a chance que era de 80%, isso na projeção de meados de 2024, para uma nova projeção entre 60% a 90% ou mais. Essa nova projeção foi anunciada pelo painel de investigação de terremotos no Japão, isso em setembro de 2025, e é a mais atualizada. O grande terremoto de Nankai é algo com magnitude 8 ou 9, até mais. E dependendo de onde ocorrer, da profundidade do evento, também poderá gerar mega tsunamis. Não foi à toa, então, que no mês passado, em 9 de dezembro, a Agência Meteorológica do Japão emitiu pela primeira vez um alerta de mega terremoto para o norte do país. Foi um alerta inédito,
depois que um terremoto de 7,5 magnitudes atingiu o nordeste do país na noite do dia 8. Então, no dia 9, a agência emitiu esse alerta. Na ocasião, cerca de 30 pessoas ficaram feridas. Este foi um sismo profundo, 50 quilômetros de profundidade, e certamente isso fez toda a diferença para não acontecer danos mais catastróficos. Bom, o ano virou e após esse alerta inédito de mega terremoto, o governo da província de Mie, por exemplo, ela fica bem na parte central da costa leste do Japão, anunciou que está estudando um decreto específico para megaterremotos. E o objetivo, claro, é de reforçar os esforços de prevenção. Esses esforços já existem e eles vão reforçar ainda mais os protocolos à espera deste evento. As autoridades da província estimam que até 53 mil pessoas poderão ser vítimas fatais de um grande terremoto da fossa de Nankai. E levando em conta o Japão como um todo, esse número pula para 300 mil pessoas. Tudo é tão impactante e assustador que o governo já declarou a intenção de ter este decreto específico, que será diferente do decreto de promoção de medidas de prevenção de desastres, que hoje já existe no Japão, para qualquer tipo de desastre, incluindo os terremotos mais intensos, tufões, inundações, tsunamis. E este novo plano de ação deve ser interligado a outros municípios e vilas numa grande rede de prevenção e de proteção à vida. Olha só, atualmente, quando a possibilidade de um mega terremoto ocorrer, a Agência Meteorológica do Japão emite à população um boletim chamado Informações Extraordinárias sobre o Terremoto de Nankai. É o maior alerta existente e então vários protocolos são imediatamente tomados. É tudo muito organizado. Existem várias localidades no Japão que são classificadas como áreas de refúgio antecipado, ou seja, são áreas com grande possibilidade de inundação, por exemplo, por um tsunami, ou com risco de afundamento pelo movimento sísmico. Então, nessas áreas, ocorrendo o alerta de grande terremoto, os residentes devem evacuar com antecedência para protegerem suas vidas. Se houver empresas, instalações públicas nessas regiões, essas ficam fechadas por pelo menos uma semana. Há projeções para algumas áreas de refúgio antecipado, é assim que se chama, que uma catástrofe maior pode acontecer em menos de 30 minutos, numa suposição de um pior cenário, num terremoto de magnitude 9 e uma liquefação do solo resultante. O solo vai afundar muito rápido, então é necessário a ordem de evacuação. Então, já existem vários preparativos dentro de casa para tentar minimizar os danos. Por exemplo, os móveis devem ser fixados na parede usando suportes em L, há películas protetoras para instalar nas janelas e reduzir o risco potencial do vidro quebrado, a instalação de disjuntores sensíveis a terremotos que interrompem a eletricidade assim que detectam um tremor. Também é importante estocar água, comida para a família por uma semana, isso em mochilas, fazendo parte do kit de refúgio de emergência. Tudo isso e principalmente, todos devem saber para onde ir e se refugiar com a família no caso de um alerta máximo do megaterremoto. São tantos detalhes, algo que não estamos nem de longe acostumados aqui no Brasil. O Japão se preocupa mesmo com toda essa preparação, revisa tudo isso com frequência, pois além do histórico do país de grandes terremotos, existe esse fantasma de quando o megaterremoto de Nankai pode acontecer. É o Big One do Japão, assim como o esperado megaterremoto na Califórnia, na falha de San Andreas. Olha, todas essas questões não são para aumentar os temores de algo maior, mas sim para estar preparado
né, com a ajuda da tecnologia nos alertas e muita organização, no sentido de seguir os passos do que fazer diante de um mega terremoto. No caso, né, estamos falando do Japão, e sempre com o objetivo de poupar vidas. As placas tectônicas estão em constante movimento em nossa crosta terrestre, gerando inúmeros sismos, leves, moderados, fortes, ao redor do globo. Então não tem como fugir deste assunto. É um assunto que precisa avançar, que tem avançado em tecnologias, em alertas e em prevenção. E aí, você gostou do nosso podcast? Compartilhe com um amigo perto de você. Esteja ligado em nosso conteúdo nas principais plataformas de áudio, em nossos sites painelglobal.com.br e apollo11.com e em nossas redes sociais. Voltamos em breve. Ótimo início de 2026 para você.